Olá, galera, eu sou a Cibele Laura e diante de tanta atrocidade, de tanto descalabro, de tudo isso que a gente está vendo acontecer no cenário político brasileiro, algo que é tão absurdo que nos deixa inertes, muitas vezes, sem reação, o povo acaba assistindo a tudo isso como se não fizesse parte, como se estivesse assistindo uma novela da Globo, se indigna, fica com raiva, expressa sua opinião em rede social, mas não consegue ter uma atuação, ter uma reação contundente para impedir que esse governo ilegítimo, títere dos Estados Unidos, nós sabemos muito bem, desse informante da CIA que está no poder, informante da CIA não, né? Um subalterno dos Estados Unidos. O Temer eu acho que nem para informante serve, ele é um subalterno, um funcionáriozinho barato dos Estados Unidos e que está aí na presidência fazendo aquilo que a ele foi mandado. É de fato um preposto. E a gente viu que além da militarização dentro da Amazônia pelos estadunidenses, né? O Temer quer autorizar aí a atuação de militares estadunidenses dentro da Amazônia. A gente sabe que dentro da Amazônia já tem um exército de mercenários guardando lugares que nem os militares brasileiros entram. Então, ou seja, já tem atuação estrangeira lá dentro da Amazônia. Mas agora a coisa vai ficar oficializada. E militares de um país super agressivo, que tem base militar no mundo inteiro, que invade. A gente sabe muito bem qual é a identidade dos Estados Unidos, qual é o comportamento dos Estados Unidos, comportamento geopolítico, é um império mesmo, e o presidente entregando aí uma região estratégica para o país, a militarização dos Estados Unidos. E agora apareceu essa, né, extinção de reserva. Eu nem vou ler essa matéria aqui do G1, porque esse site a gente sabe muito bem, né, o que defende, a que defende, mas enfim, só para citar aqui, a extinção de reserva dentro da Amazônia, né? É uma reserva aí ambiental, dizem que não é ambiental, é mineral, enfim, não interessa. E vai ser entregue para mineradoras estrangeiras, ou seja, não vai render nada para a gente, a não ser migalhas, e se render migalhas, vai ficar na mão de estrangeiros vão explorar aquela área riquíssima, talvez a mais rica do planeta, será explorada por estrangeiros, e a gente viu muito bem o que aconteceu com a mineradora, o desastre ambiental que teve. Barragem da Samarco acabou de estourar. Tá invadindo a roça aqui em Camargos, a roça de Adriano. Igualzinho tsunami, ó. O carro tá lá embaixo. A gente se indignou, a gente não viu punição nenhuma com o que aconteceu em Minas Gerais, e agora eles querem dar ali uma região tão rica para os estrangeiros explorarem. E o Temer, ele faz isso sem pedir, sem conversa, não conversa com o povo, não tem um debate. Simplesmente vai lá e dá uma canetada. Foi publicado
no Diário Oficial da União um decreto e simplesmente pronto, pá, extinção de reserva e acabou. Não pergunta, não quer saber a nossa opinião. A gente sabe muito bem que essa gente que está lá em Brasília não representa o povo. Não existe democracia representativa. Eles representam apenas o projeto pessoal de poder deles. Pátria amada! Pátria amada! Seu filho, o delegado Valdir, não foge à luta. Por ti, Goiânia, querida. Por ti, Goiás. Pelo meu país. Por Deus. Por minha família. Pelas famílias, pelas pessoas de bem. Meu voto é sim. Fora Dilma. Fora Lula. Fora o PT. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Governado por um poder exógeno, um poder de fora, o poder da metrópole, que nós vivemos numa colônia, e a colônia só existe para a sua metrópole. E eles representam o poder, os interesses da metrópole e o interesse deles mesmo, o interesse pessoal, o projeto pessoal deles. Não consulta o povo, não quer saber. Esse governo é um governo ilegítimo, nós sabemos muito bem que está aí nesse poder, entre aspas, porque na verdade quem está no poder do Brasil a gente sabe muito bem quem é. São os Estados Unidos, são as nações hegemônicas, as nações que comandam o mundo inteiro, essas nações que têm bomba, essas nações que dão pitaco, enfim, que têm direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, que comandam o militarismo do mundo, que comandam a economia do mundo. Cinco nações comandam o mundo inteirinho, junto com os globalistas. E são essas nações que mandam no Brasil, principalmente os Estados Unidos, que historicamente exigem a América Latina para eles. A América para os estadunidenses. E esse governo maldito que está aí no poder só representa os interesses dessa gente estrangeira. Tá? Não representa o interesse do povo. No máximo representa o interesse da burguesia nacional, que está pendurada no imperialismo estadunidense. Bom, tanta coisa que está acontecendo, a privatização da Eletrobras também. Outro absurdo, porque setor estratégico, vão entregar mais um setor estratégico aos estrangeiros. Gente, essas privatizações significam entregar um setor estratégico, um patrimônio do povo para estrangeiros. Não é uma privatização como acontece nas nações desenvolvidas, nas nações centrais do capitalismo. Lá, quando há uma privatização, eles dão preferência para a iniciativa privada do país, tá? É assim que funciona. Aqui não, aqui é chinês, é inglês, é estadunidense, que vem e rouba aquilo que é da gente. Rouba, porque a venda da Vale do Rio Doce foi um roubo, né? Não foi venda aquilo. A venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Rapidamente eu digo para o senhor por que eu estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, eu estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos 2 décadas, no mínimo. Fora esse valor, que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o que está no subsolo. Incalculável. Calcula-se algo em torno entre 1,5 a 2 trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por 1 trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por 5, 10 bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o terceiro milênio. Os minérios são uma riqueza insubstituível. São matéria-prima. E a Vale é detentora desse potencial. Então, vender a Vale, e esse assunto certamente voltará aqui, e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo,
veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios. E nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. E nunca ninguém fez nada. Nunca ninguém entrou judicialmente. Nunca ninguém trouxe sequer o debate, a não ser essas figuras que nós conhecemos, que são heterodoxas e muitas vezes nem são aceitas, são vistas como radicais, como o Enéas, que, enfim, condenava a venda da Vale do Rio Doce. E agora vão privatizar a Eletrobras, outro absurdo, todo mundo está criticando. O Michel Temer também não perguntou para a população, não quer nem saber, ele não representa a gente mesmo, né? A gente sabe muito bem a quem esses filhos da puta representam. E por aí vai. Só que o assunto que eu quero tratar nesse vídeo é sobre o calote da dívida pública, que tá por aí. O Ciro Gomes já avisou, cansou de avisar, e todas essas reformas, essa dilapidação toda, eles estão tentando evitar o inevitável. Eles estão tentando evitar isso aqui, ó, o calote da dívida pública brasileira, que vai destruir de vez o país. Nessas circunstâncias, sim. Nessas circunstâncias em que a dívida pública vai sofrer o calote, vai destruir de vez o país. Se ninguém botar a mão nesse vespeiro, se a dívida continuar crescendo como está crescendo, nós vamos chegar no rés de chão completo. E é um debate que as pessoas passam ao largo. As pessoas não tratam esse assunto com a devida importância, a não ser lá o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que tem um trabalho maravilhoso, e, enfim, mas a gente não vê debate mesmo, trata a coisa de uma maneira muito superficial. E o que está por vir aí, ó, é o calote da dívida pública. E quando acontecer esse calote, meu povo, nessas circunstâncias, o Brasil vai ficar pior do que a Grécia. Vai ficar pior do que a Grécia. E a situação da Grécia é ainda bem periclitante. E não chega pra gente exatamente como a coisa realmente explodiu lá na Grécia. A questão do calote e todo aquele mecanismo criado, né? Mandaram um pacote de ajuda com ativos tóxicos de bancos que queriam se livrar desses ativos, ferraram ainda mais a Grécia em 2010, se aproveitaram daquela situação e acabaram de destruir a Grécia de uma vez, através de um pacote da Troika, um pacote de ativos tóxicos, ativos podres, que não serviam para nada e que foi anexado ao endividamento público e, enfim, aí a gente já sabe a história do que aconteceu na Grécia. Porto Rico também está aí à beira do calote. À beira do calote não, Porto Rico deu calote na dívida. Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos, mas nessa hora não recebe nenhuma ajuda dos Estados Unidos, tá? É só uma colônia dos Estados Unidos de exploração, só isso, para explorar. Essas colônias extrativistas, só. Brasil, a América Latina inteira é colônia extrativista dos Estados Unidos, tá? Se fosse ainda uma colônia inclusiva, mas não, é extrativista. Eles só nos exploram, nos extraem as riquezas, exploram o nosso mercado, enfim, tudo. Não há nada de bom nessa nossa amizade com os Estados Unidos, nesse nosso servilismo, nessa senhoriagem que é o endividamento público. Não há nada de bom na atual formatação da nossa economia. Uma economia que não produz nada, cheia de metas estéreis, como a professora Maria Lúcia Fatorelli fala, metas estéreis, que a estrutura econômica brasileira, as metas, não são de pleno emprego, não são, é tudo meta para pagar os juros da dívida pública. Aquele tripé macroeconômico, aquela desgraça, só tem metas para pagar os juros da dívida pública, só para isso.
E aí as pessoas defendem, né, terceirização, achando que aquilo vai render emprego, vai, enfim, se você não, na própria economia do país não tem meta a pleno emprego, e por que terceirização, reforma trabalhista nos moldes que o Michel Temer fez, vai melhorar a nossa situação? Isso é uma questão econômica, tem que começar lá no cerne, na economia, na macroeconomia do país, economia de cemitério mesmo, né? Bom, esse calote da dívida que saiu nesse site aqui, 247, eu não gosto desse site porque ele tem tanta propaganda e a minha internet tá um lixo, aí trava tudo, é um horror. Eu não sei para que colocar tanta propaganda numa porra de um site que se propõe a informar as pessoas, um site de esquerda. Mas isso é irrelevante. Vamos lá então. O caos fiscal gerado pelo golpe de 2016 levará ao calote da dívida interna brasileira, com o confisco de aplicações financeiras, e quem avisa é o financista Luiz César Fernandes, criador dos bancos Garantia e Pactual. O crescimento da dívida pública interna atingirá 100% do produto interno bruto, PIB, do Brasil, já na posse do próximo governo. A situação será insustentável, gerando uma completa ingovernabilidade, diz ele. Um default da nossa dívida interna implicará na falência do sistema, atingindo grandes bancos e pessoas físicas. Para evitarem uma corrida bancária, as grandes instituições bancárias terão, obrigatoriamente, que impedir seus clientes de efetuarem os saques de suas poupanças à vista ou a prazo, diz ele. Caos fiscal gerado pelo golpe e pela depressão econômica de Temer e Meirelles colocou a dívida interna em trajetória explosiva. Eu não gosto muito desses sites de esquerda porque eles não são imparciais não, tá? O negócio é o seguinte, a depressão econômica gerada por Temer e Meirelles, lógico, a gente sabe que eles estão aí para isso mesmo, né? Eles estão cumprindo a agenda deles. Mas a questão da dívida que cresce vem já do governo petista, que não fez absolutamente nada para obstar isso. Não fez. A dívida pública cresceu muito nos dois governos petistas, vocês procurem os números, tá? E a Dilma, assim como o Michel Temer, ela vetou a auditoria da dívida pública. Até estava tentando entrar aqui no site da Auditoria Cidadã da Dívida e o site estava fora do ar. Agora não sei se... não tô conseguindo acessar o site. Outros sites eu clico, eu consigo acessar, ó. A internet está ruim, mas nem tanto, estou conseguindo acessar os sites. Mas o site da Auditoria Cidadã da Dívida, e eu entrei nos outros também, nas outras páginas da Auditoria Cidadã da Dívida, todas estão fora do ar. Eu não sei se manutenção, se é boicote, a gente sabe que quem comanda a internet é o poder dominante, não é o povo. Idiota é aquele que acredita que é o povo que faz o conteúdo da internet, né? Quem faz o conteúdo da internet, quem cria a visualização, quem disponibiliza a visualização é o poder dominante. Então o site Auditoria Cidadã da Dívida, aqui eu não estou conseguindo acessar, tá? Não sei o que aconteceu. E é justamente essa matéria que eu queria acessar para vocês, falando que Temer veta novamente a Auditoria da Dívida com participação social. E lá a matéria diz... E a gente sabe, porque a gente viveu isso, que a dona Dilma também vetou e pela mesma circunstância, pelo mesmo motivo, tá? Torpe, por sinal. Então, é uma questão que tá aí cozinhando já faz um tempinho. Não amanheceu no governo Temer. A coisa não tô defendendo esse filho da puta, não. Me desculpem aí o palavrão, mas eu não tô defendendo esse cara. Eu só tô dizendo que esses sites de esquerda, que são sites que defendem o PT, tem que colocar os pingos nos is, entendeu? Tem que falar de forma imparcial. E não ficar condicionando as pessoas a acharem que a coisa aconteceu assim, agora. E não foi. É uma situação que está cozinhando e o calote virá com a contribuição do PT, do Fernando Henrique Cardoso, né, PSDB, do governo Lula e Dilma, que não mexeram na auditoria, que não fizeram a auditoria da dívida, que não mexeram na formatação econômica, que implica essa senhoriagem. E
Agora chega aí o Temer tampouco, né? O Temer vetou a auditoria da dívida, a gente sabia muito bem que isso ia acontecer, não foi nenhuma assim, surpresa. A gente sabia que esse vampiro dos infernos não iria fazer a auditoria da dívida mesmo. Bom, o caos fiscal gerado pelo calote de 2016 levará ao calote da dívida interna brasileira, com o confisco de aplicações financeiras. Quem avisa é o financista Luiz César Fernandes, criador dos bancos. Aí ele repete ali o que ele falou lá em cima, né? Não sei para que isso também, não tem objetividade. Esse povo não sabe escrever direito ou enrola muito. O caos fiscal brasileiro tem sua origem no golpe de 2016. Mentira, tá? Isso que está acontecendo aqui já vem cozinhando. Não tem origem, não. Esses sites esquerdistas, eles mentem também. Eles mentem também, tá? Eu tô lendo essa matéria para vocês do site 247, já compartilhei bastante coisa desse site, já fiz vídeo de matéria, às vezes a matéria tá muito boa, tá muito bem escrita e às vezes não. Começou a ser semeado em 2015, quando Aécio Neves e Eduardo Cunha se uniram para sabotar o governo da presidente Dilma Rousseff. O negócio é o seguinte, gente, se não mexer no vespeiro da dívida pública, que faz a formatação da economia brasileira, não existe outro caminho, não existe atalho. Ou a gente mexe nesse vespeiro, ou não tem outra saída, certo? E o PT não mexeu nesse vespeiro. Então, se a Dilma tivesse no governo, ela iria fazer talvez de um outro modo, porque o PT atende a uma militância de esquerda, né? Não é um partido de esquerda, mas atende uma militância de esquerda, que se julga esquerda, centro-esquerda. Então não iria fazer do modo como o Temer está fazendo, mas iria ter que fazer. Enfim, não tem saída, sabe? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não tem outra saída. E como a Dilma vetou a auditoria da dívida, eu tenho certeza que, né, ela também não iria, de repente, da noite para o dia, falar, não, agora a gente vai fazer auditoria, agora a gente vai mexer. Não, ia dar sequência à agenda petista e iria resvalar nesse tipo de política que a gente está vendo aí. Talvez não com a velocidade que o Temer está fazendo, talvez não com essa indiferença, tá? Mas iria fazer. Então, tá? Vamos parar com esse negócio de que o PT foi diferente, porque não foi. Foi tudo a mesma coisa. O que mudou no PT foi um alinhamento geopolítico. Foi um alinhamento geopolítico que os nossos donos não gostaram. Foi isso. Depois disso, Michel Temer e Henrique Meirelles aprofundaram a depressão econômica e deixarão um legado de 800 bilhões em rombos fiscais, o que elimina tudo o que foi economizado nos governos FHC. Não elimina porra nenhuma, tá? Então, esse negócio de, mas acumulou reservas das quais a gente nem pode usar. Porque se pudesse usar, era só ter utilizado as reservas em época de crise, em época que a Dilma estava pressionada. Por que ela não usou as reservas? Não é assim que a economia funciona, gente. Reserva é uma coisa que nem sempre pode ser usada. Reservas que nós temos em títulos da dívida pública estadunidense, a gente nunca vai poder cobrar, né? A professora Maria Lúcia Fatorelli já disse que se o Brasil resolvesse cobrar o que ele tem, porque é um dos grandes credores, talvez acho que é o quarto credor, não sei. Isso daí não diz nada pra gente, porque a gente não... Os Estados Unidos, eles utilizam a dívida deles como um instrumento de pressão também. Alguns países são obrigados a serem credores da dívida pública dos Estados Unidos. Então isso também não quer dizer nada, não quer dizer coisíssima nenhuma. A Dilma, Lula não economizaram coisíssima nenhuma. Foi um governo dispendioso também. E agora, gente, a gente vê esse filho da mãe do Michel Temer, que está perdoando as dívidas no momento de crise, de depressão econômica. A gente vê o governo perdoando dívidas. O Itaú, 25 bilhões em dívida foi perdoado.
Ao todo, Michel Temer vai perdoar ou perdoou já 220 bilhões de dívidas. São dívidas que bancos, empresas têm com a União, junto ao poder público. E ele está perdoando geral. Ele só não perdoa o povo, entendeu? O coro do povo está comprometido. Mas aí a classe dominante nacional, sabe, os banqueiros, esses eles vão perdoando. E querem terceirizar agora a dívida ativa. Dívida ativa, gente, é dívida que a União tem para receber. No sistema financeiro nacional, os bancos devem 124 bilhões de reais. São recursos do povo, verba que deveria ser investida em educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, previdência e que não é cobrada e que deveria ser. Essas dívidas revertidas para o povo, elas pretendem ser privatizadas por projetos de lei existentes no Congresso Nacional, de autoria e articulados por parlamentares ligados ao governo. Ou seja, deputados e senadores ligados ao governo querem privatizar a dívida ativa da União via securitização, cessão, seja que terminologia for, para permitir que os bancos que devem 124 bilhões de reais cobrem ou não cobrem as suas próprias dívidas, deixando a população à mercê e sem esses recursos. Ou seja, enquanto o governo penaliza o cidadão, tributando severamente os trabalhadores, os pequenos e médios empreendedores de um lado, de outro permite que os bancos, que o sistema financeiro nacional, que deve 124 bilhões de reais, fiquem livres da cobrança e no futuro, com essa dívida privatizada para eles mesmos, tenham o poder de nem sequer cobrar as próprias dívidas. Para você que quiser saber quais são as instituições financeiras que devem e quanto devem, acesse o site quantocustobrasil.com.br. Estão querendo privatizar a dívida ativa. Algo que é do povo, que tem que ser revertido para o social. Estão querendo privatizar. A crise é para a gente, é para o povo, para o pobre, para a classe média que se acha também fora da realidade, né, que nem se acha povo. A classe média, às vezes eu tenho a impressão que não se acha povo, que acha que tudo isso está acontecendo e não é com ela, não é com ela. É a classe média que mais está pagando toda essa crise. É a classe média, é essa que bateu panela. É essa que odeia o PT e que se cegou. Tá cega. Você não vê as pessoas debatendo sobre por que o Temer está perdoando dívida do Itaú. Bilhões e bilhões de dívida. Mas você vê gente defendendo reforma trabalhista. Deforma trabalhista, contra-reforma, porque isso é uma contra-reforma, isso não é reforma. Tem que dar a terminologia certa para essas coisas. E você vê gente defendendo isso, mas você não vê pessoas defendendo a si próprio. Você não vê pessoas defendendo os seus próprios interesses. Pessoas discutindo sobre a questão da proposta de terceirização da dívida ativa. Você não vê. Mas vamos defender reforma trabalhista mesmo. Vamos defender reforma trabalhista, que o povo está trabalhando pouco. Tem que trabalhar mais, tem que se fuder mais. E cabe a nós equilibrar a economia. Só a nós. Aí você vê aquela Luana Piovani, analfabeta, completa. Uma completa analfabeta, falando que o Temer tá certo, que ele tá conseguindo estagnar a economia. A bicha é tão burra que não sabe, né? Usa o termo estagnar. Então, se ele conseguir estagnar a economia, melhorar a educação e a saúde, a gente se vira ali com a Secretaria da Cultura, gente. Estagnar a economia é o que tá agora, sabe? É equilibrar a economia. Entende tanto que nem sabe. Agora, chama essa moça para o debate de por que o Temer está perdoando dívidas num momento tão complicado. Chama para o debate, vamos debater ao nosso favor e não vamos defender essa gente que está ali só pelo próprio projeto de poder pessoal intrínseco aos interesses dos Estados Unidos, das nações hegemônicas no Brasil. E quem está pagando isso é o pobre, com o seu couro. É o couro do pobre que está fritando ali. Então vamos parar de defender os nossos algozes, tá?
O próximo governo se sentirá seduzido, inevitavelmente, por um calote da dívida pública. O crescimento da dívida pública interna atingirá 100% do produto interno bruto, PIB do Brasil, já na posse do próximo governo. Eles estão repetindo aquilo que já foi falado lá em cima. Cara, esse site é muito ruim, meu. Ai. Os bancos, hoje cartelizados em 5 grandes organizações. Esses poderes, bancos, grandes corporações, é tudo assim, eles funcionam em regime de cartel. Eles se juntam, os próprios dealers, os grandes compradores do título da dívida pública, eles entram ali num consenso e compram os títulos da dívida pública pelos juros que eles querem. Eles não seguem nem a taxa Selic, que já é um escândalo. Eles compram pelos juros que eles querem. Que ele fala que essas 5 grandes organizações têm diminuído assustadoramente os empréstimos ao setor privado e vem aumentando em proporção inversa a aplicação em títulos da dívida pública. O que isso significa, gente? Eles não estão mais investindo, financiando a produção. Para que serve um banco? Para que serve o financiamento? Vamos financiar a produção. A iniciativa privada vai produzir e tudo vai girar, certo? Eu não sou contra a iniciativa privada, tá? Eu não sou comunista, não sou nem marxista. Eu acho que a iniciativa privada tem que ser forte também. O setor privado tem que ser forte e atuante no país. Mas ele tem que ser nacional, principalmente. E produzir. Produzir. A burguesia tem que produzir. Que não é o que acontece no Brasil. E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo os empréstimos ao setor privado e vem aumentando em proporção inversa a aplicação em títulos da dívida pública. Por quê? Porque isso é especulação, dá dinheiro, dá muito mais dinheiro para eles. E nós vamos entrar num colapso do capitalismo nesse sistema, porque é mundial isso daí, tá? Esse tipo de atuação é mundial. E nós vamos entrar num colapso do capitalismo pela improdutividade. Muito embora as nações desenvolvidas, né, as nações dominantes, centrais do capitalismo, produzam muito. Mas esse esquema de rentismo vai acabar com tudo. E vai acabar primeiro com a gente aqui. Primeiro eles vão acabar com a gente, como já acabaram com a Grécia, enfiando ativos tóxicos no nabo dos gregos. Para evitarem uma corrida bancária, as grandes instituições bancárias terão, obrigatoriamente... Aí ele está repetindo o mesmo conteúdo de cima. Horrível a matéria, horrível, né? Vocês viram, eu li aqui para vocês bem por cima, assim, mas horrível. Negócio mal escrito, deveria estar bem escrito, de forma bem clara, explicando para as pessoas o que está acontecendo e como isso vai deprimir ainda mais, vai destruir de vez a nossa economia, o calote nessas circunstâncias, tá? E depois de ter destruído, de ter acabado com todo o patrimônio público, de ter desconstruído todos os direitos do trabalhador para tentar evitar o calote, e aí eles vão tentar evitar o inevitável, e vai acabar resvalando num calote, depois de já ter feito tanto estrago, privatizado tudo. Aí eu pergunto para vocês, para que privatização? O Fernando Henrique Cardoso privatizou tudo, e a dívida pública continuou crescendo. Não houve. O Lula pagou o FMI. Pagou o FMI. O Lula pagou o FMI. Isso é verdade. Só que a dívida aumentou muito mais. Porque ele trocou uma dívida de juros baixos, uma dívida externa, por uma dívida interna, de juros altíssimos. Porque os juros internos são muito altos. A dívida aumentou muito mais. Teve uma pequena queda e depois subiu de novo. Para que todos esse jeitinho de tentar evitar o inevitável? Por que nós não colocamos ali, na direção do país, alguém que entenda desses assuntos? A Dilma era economista, tecnocrata, mas não entendia porra nenhuma de economia. A economia não é um negócio tão complicado, gente. Eles complicam colocando termos em inglês, colocando esse economês. É pro povo, a ignorância do povo é que alimenta tudo isso. Se o povo soubesse realmente que essa dívida aumenta 2 bilhões por dia,
São 2 bilhões de dívida por dia. E que isso é mais de 5 meses que as pessoas trabalham para pagar a dívida. Todos nós pagamos a dívida pública, os juros da dívida, porque a dívida em si é impagável, é uma senhoriagem, está ali. Mas os juros dela a gente paga. E o pobre paga até muito mais, porque os nossos impostos são regressivos. É o pobre e a classe média que paga essa dívida. Burguês não paga, não. Burguês especula com os títulos da dívida e ganha muito mais. Quando que a gente vai acordar para a vida? Quando que a gente vai dizer basta? Quando que a gente vai parar de se indignar, ficar cozinhando indignação, inertes, sem fazer nada e votando nos mesmos? Será que não está muito claro de que essa gente de Brasília só representa a si mesmo? Eles não nos representam. Sabe, eu já nem sei se eu acredito, sabe, na questão do voto, se voto realmente coloca esse aquele no poder. Eu já nem sei. Agora, se coloca, quando eles chegam lá, eles são seduzidos pelo projeto de poder particular de cada um. Parece que essa gente vai ali e se torna venal. São poucos que ainda estão nos representando, e são tão poucos que eles não têm voz. Eles estão deprimidos dentro dessa putaria que é a política nacional. E a gente precisa mudar isso de algum modo, porque de certo modo tudo isso está refletindo quem somos nós enquanto povo, a nossa letargia, a nossa falta de ação. É lógico que isso é efeito de uma guerra silenciosa que sofremos, é uma guerra psicológica, é uma guerra ideológica. A cabeça do povo brasileiro está toda ferrada, é uma Síria em termos de destruição, só que lá a guerra é física, lá a guerra é militar. A gente vê, aqui não, é uma guerra silenciosa, é uma guerra que a Rede Globo é um instrumento de guerra, bombardeando a cabeça das pessoas dia após dia com merda, com bomba mesmo, bomba nuclear na cabeça do povo. O sistema educacional apodrecido, professores acovardados, professores medíocres, professores agredidos dentro da sala de aula. E pessoas que deveriam estar defendendo os professores, como certos políticos, estão criminalizando a vítima, criminalizando o professor. Realmente é uma distopia. Nós estamos vivendo numa distopia. E a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. E entender que é a nossa economia, que é a formatação econômica desse país, que é o sistema do endividamento público que não nos financia, não é um instrumento que está financiando o país, financiando o progresso, o desenvolvimento do país, é um instrumento do rentismo, de gente que vive de renda, especulando os títulos da dívida pública e vive muito bem, obrigada, vive muito bem, enquanto a gente só está levando no nabo. Então, ou a gente é nacionalista ou a gente é entreguista. Se você não é entreguista, você tem que ser nacionalista. E o nacionalismo implica nós discutirmos esse tipo de pauta. Eu vou ficar por aqui, que eu já falei muito. Tchau, tchau, beijo, em pé.